que estavam no exílio, agora estão voltando novamente para Sião, vão voltar para a sua terra natal. Tem uma palavra com relação ao sumo sacerdote aqui também que é ministrado, e nesse texto, de uma maneira especial, fala do candelabro de ouro e fala das duas oliveiras. A questão dessa linguagem, o candelabro de ouro, é uma linguagem que a gente vai encontrar no Novo Testamento. Nós vamos encontrar no livro do Apocalipse, quando João tem a visão, e o Senhor vai mostrar para ele cada uma das 7 igrejas que estão ali. E ali na visão do candelabro, é isso que ele está vendo. Aquele candelabro, aquele local onde os judeus colocavam ali, né, as suas lamparinas. A função do candelabro era iluminar. Assim também como a questão da oliveira. Jesus vai ministrar sobre a oliveira. E tanto o candelabro como a oliveira, eles representam a igreja do Senhor Jesus. Representam a igreja do Senhor. A igreja do Senhor que foi chamada para receber o azeite do alto e para iluminar. Para iluminar. Jesus se apresenta assim, aquele que é a luz do mundo. E quando a gente vai olhando esse texto, a gente começa a pensar o que o Senhor está trazendo aos nossos corações e às nossas vidas. Enquanto a lamparina aqui tinha um fogo, o que abastecia o fogo era justamente a questão do azeite. E é interessante aqui na palavra do Senhor, que a gente leu aqui com relação ao azeite, a gente vai observando aqui no versículo de número 12, que ele pergunta sobre os ramos, né? E ele pergunta aqui também com relação ao azeite dourado, ou seja, o que mantém a lâmpada acesa é o azeite, e aqui no caso esse azeite vem do próprio Deus. O que nos mantém vivos, amados, é o azeite do Senhor na nossa vida, é a unção do Senhor na nossa vida, é a presença do Senhor na nossa vida e no nosso coração. E toda essa visão que Zacarias está tendo aqui, Zacarias é o profeta, Zacarias entrega essa palavra ao governador ali de Judá, esse homem aqui chamado Zorobabel. Se alguém está procurando algum nome aí para dar para o filho, tem uma sugestão aqui, ó, Zorobabel. Zorobabel recebe a instrução de Deus, através da visão do profeta. Neste momento, queridos, o povo de Israel estava vivendo na Babilônia, estava distante. E Deus estava levantando aqui o profeta para que preparasse o povo para retomar a sua caminhada, para voltar novamente ali para Sião, para retomar ali a sua vivência. E Zorobabel recebe essa palavra, o governador recebe essa palavra de Deus, que o Senhor é aquele que vê todas as coisas. O Senhor começa a mostrar para ele a questão do candelabro, que é aquilo que vai iluminar, o azeite, que é aquilo que vai manter o fogo ali, a chama acesa. E amados, e nesse momento, o povo já estava no exílio há muitos anos, há 70 anos no exílio. Agora eles estão voltando do exílio. E quando eles voltam do exílio, eles precisam reconstruir o antigo templo. Eles têm que reconstruir ali onde Salomão havia edificado. E eles começam devagar, retomando todas as coisas. E eles estão lançando os alicerces ali. E Deus está trabalhando com o povo de Israel. É interessante, amado, que algum tempo atrás, na igreja de Londrina, a gente estava fazendo algumas reformas. E uma das coisas que nós tivemos que fazer foi tirar os bancos do templo e levar para o salão social, para que nós tivéssemos os cultos ali. E ali começou a mexer nas paredes da igreja, no telhado, né? Ficava uma coisa assim toda disforme. Estava em construção ali. E cada vez que eu ia pregar, eu olhava como é que estava ali o templo, ia para o salão social para a gente ministrar, e o que Deus ministrava ao nosso coração é que Deus estava fazendo a mesma coisa com as nossas vidas. Deus estava nos restaurando. Deus estava nos trabalhando no nosso coração. E quando você fala em restauração, né, você vê aquele movimento, as coisas não estão acabadas ainda, muita poeira. Por quê? Porque a obra ainda não foi completada. E nós também estamos em obras. Fala para a pessoa que está ao seu lado, Deus está construindo você, ou Deus está reconstruindo você. Pode falar para ele aí, está mexendo, Deus está lidando, Deus está tratando.
E Zacarias está tendo essas visões. Candelabro, ali a visão que ele está tendo com relação ao azeite. Zorobabel está começando a reedificar. Ele está ali colocando a mão na massa. É o que diz o versículo de número 9 do capítulo 4. As mãos de Zorobabel lançavam os alicerces desse templo, né? E as mãos dele vão terminar a construção. Então esse é o momento que Israel está passando. Voltando do exílio, reconstruindo o templo, e Deus está trazendo algo novo para a vida das pessoas que estão retomando ali, né? Que o óleo vem do Senhor, que o óleo vem do Senhor. Mas, amado, nesse texto todo, há um versículo aqui que me chama a atenção, de uma maneira especial. Está no versículo de número 10. Dá uma olhadinha comigo aí, em Zacarias 4, 10. Eles estão recomeçando a construção. Olha o que diz o versículo 10. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse ficará alegre ao ver nas mãos de Zorobabel. Aquele que tem 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Tem outra tradução que diz assim: os que não deram valor a um começo simples, vão ficar alegres quando virem Zorobabel terminar a construção do templo. E novamente aqui volta a questão das lamparinas, que representam os olhos do Senhor, que veem toda a terra. Mas eu gosto muito dessa expressão que está aí no versículo de número 10, a questão dos humildes começos, dos pequenos começos. John Wesley, ele comenta algo sobre esse texto, ele diz assim: na obra de Deus, o dia dos pequenos começos não deve ser desprezado. Repita comigo: na obra de Deus, os pequenos começos não devem ser desprezados. Uma vez conversando com uma missionária que ficou muitos anos no Paraguai, ela contando que logo que ela chegou no Paraguai, começaram um trabalho da igreja lá, não havia um trabalho da igreja metodista lá ainda, e eles começaram um trabalho, evangelização. E todo culto que tinha, as crianças vinham muitas crianças. E o culto era só as crianças. Passou 1 mês, 6 meses, 1 ano, os pais raramente vinham, mas as crianças não faltavam em nenhum dos cultos, em nenhum dos trabalhos. E um dia ela escreveu falando isso, né, assim meio chorosa, meio triste. Aí o pastor mandou uma mensagem para ela e disse assim: olha, as crianças crescem. As crianças crescem. Na década de 90, em 10 anos, foram abertas 25 igrejas metodistas no Paraguai. 25 igrejas. As crianças cresceram. As crianças cresceram. E quando eu começo a pensar, querido, na questão dos humildes começos, dos começos assim, pequenos, que nós não devemos desprezar, que muitas vezes nós olhamos ao redor da nossa vida e a gente não consegue perceber como é que as coisas do Senhor vão funcionando. Mas aqui é uma palavra do Senhor para você nessa noite. Que você não deve desprezar os pequenos começos, e nem eu devo desprezar os pequenos começos. Quando eu fui consagrado bispo, eu estava recebendo oração. O que me veio na cabeça foi a igreja metodista de Mandaguari. Exatamente a igreja aqui de Mandaguari. Eu me vi numa quaresma do ano de 1985, chegando no templo, chegando na igreja. E alguém assim me deu uma palavra de esperança, né? Falei, depois que passar a quaresma, depois você vai querer voltar para as festas, para a bagunça e tal. E foi nesse tempo aqui que eu cheguei. Havia uma reunião de jovens em um salão que tinha ali do lado. Todo sábado à noite. De oração. De intercessão. Depois eu descobri que os jovens que estavam ali na oração cantavam no domingo. Aí eu quis entrar naquele grupo para cantar. Me inscrevi para cantar no grupo. A Sérgia já participava aqui da igreja, né?
Eu entrei no coral e quem dirigiu o coral era a Mara, né? A Mara, esposa do pastor Gilson. E eu cantei um pouquinho e tal, a Mara falou assim, tá bom, você vai, senta no coral, mas faz o seguinte, você fica do lado do meu marido, porque ele vai cantar no seu ouvido e você vai cantar certo. Aí do jeito que eu cantava perto do Gilson, eu desafinava o Gilson. Aí a Mara falou, vai do outro lado, Fernandinho. Chamava de Fernandinho. Eu fui cantar, também desafinava, não tinha jeito. Aí um dia ela virou e falou assim, Fernandinho, vai no fundo do grupo, fica na intercessão, só fica orando. E naquele tempo eu tinha sido batizado com o Espírito Santo, não conseguia orar em línguas baixo, atrapalhava tudo. Aí não tinha mais jeito, aí a Mara falou, faz o seguinte, lê um salmo antes do louvor começar. Pronto. Foi ali que eu fiquei. E quando nós chegamos ali, uma família nos acolheu, seu Toninho Moreno, a Cida, o César, que é irmão nosso de caminhada de fé, e nós fomos acolhidos ali, né? E tinha um moço que quase todo dia nós saímos para conversar. O Enio está ali do lado, passava no cartório, e era aquele discipulado todo dia ali, conhecendo um pouquinho do Senhor Jesus. Foi esse momento que nós fomos chegando e conhecendo assim a questão da igreja, né? Quem me conheceu sabia quem eu era, o que eu fazia, como é que era a minha vida. Mas de repente eu comecei a andar com o povo de Deus, comecei a andar com os irmãos aqui de fé, que caminhavam, que viviam aqui na vida da igreja, né? Depois fomos caminhando, conhecemos aí o Nicodemos, o nosso padrinho está aqui, cumprimentamos ele agora há pouco aqui, a Didi, os familiares ali, Marcinho, Nerilson, os irmãos que nos acompanharam ali naquele momento de fé. Logo após a conversão, primeiro trabalho missionário, eu fui lá para Belo Horizonte, para Jocum, e quem me mantinha eram os irmãos aqui da igreja, durante os meses que nós ficamos lá. Na sequência eu conheci a Céia, minha esposa, linda e maravilhosa até hoje, e eu ali, conhecendo, caminhando, conhecendo Jesus, conhecendo a fé, aprendendo com meu sogro, vários pontos da palavra do Senhor, e aí nós fomos caminhando, seminário, depois fomos para a Faculdade de Teologia, campo missionário lá de Campo Mourão, Santo Antônio da Platina, e estamos em Londrina há 13 anos, e agora nós estamos indo para Curitiba. E naquele momento que eu estava ali recebendo oração, esse filme me passou na cabeça. Esse filme passou pela cabeça. Porque quando eu cheguei na igreja, eu vejo isso aqui como as pessoas que investiram na minha vida, eu vejo isso como um pequeno começo. Quando você investe na vida de alguém, a colheita é diferente. As coisas são diferentes. Quando você investe em qualquer outra área, o que vem a mais são coisas parecidas com aquilo que você investiu. Você plantou abóbora, vai colher muito mais, tal. Mas quando você investe em pessoas, investe em vidas, isso é algo que permanece para a eternidade. Isso é algo que fica para a eternidade. E às vezes nós não conseguimos perceber na nossa vida aquele movimento do Espírito Santo que está ao redor de nós. E a gente às vezes começa a pensar, não, a vida com Deus é uma coisa, é isso, é aquilo, tal. Não. A palavra do Senhor diz lá em Apocalipse, quando fala com relação à volta à prática das primeiras obras. As coisas mais simples na fé cristã, elas nunca são negociadas. Que a sua oração, a sua vida com Deus, você lê a palavra do Senhor, você falar para as pessoas do amor de Jesus, isso aí não muda, queridos, isso não muda. Então o Senhor vai colocando pessoas ao nosso redor, do nosso lado, para que nós possamos abençoar essas pessoas. Esses pequenos começos também, amados, às vezes é aquele propósito de oração que você tem, parece que é uma coisa que não pode ser alcançado, mas o seu pequeno começo vai você orar, você marcar lá o seu objetivo de oração,
e interceder por aquilo ali que você está colocando. Parece assim que não tem parece uma coisa muito assim simples, mas deixa eu dizer um negócio para você. Escreva os seus objetivos de oração. Enquanto você não escreve uma coisa, você não sabe muito bem aquilo que você está pensando, aquilo que você está elaborando. Escreve, coloque ali o meu alvo de oração, objetivo, primeiro, segundo, terceiro. Vai colocando um após outro, vai colocando um após outro. Quando eu fui pastor em Santo Antônio da Platina, eu cheguei lá e encontrei um livro, um caderno, dos motivos de oração das irmãs. A igreja deveria ter uns 350 membros. Os homens que atuavam na vida da igreja talvez eram 1 ou 2. O restante eram as mulheres que caminhavam em várias áreas da vida da igreja. E elas começaram a orar para Deus levantar os homens ali na igreja. E eu me lembro de ter pego um caderno de oração de alguns anos antes. Os motivos de oração, um despertamento no meio dos homens da igreja. Esse despertamento aqui, ali, que as pessoas da cidade possam conhecer o Senhor, tal. Vários pontos ali. E algum tempo que nós estávamos ali, nós começamos a ver Deus movendo. E Deus levantando pessoas. Deus levantando homens. Ali nasceu um ministério chamado Sonho de Deus. Nasceu vários outros trabalhos. Por quê? Porque foi investido na questão da oração e da intercessão. Saia daqui hoje com um objetivo. Eu vou anotar aqui os meus alvos de oração. Eu vou anotar aqui os meus motivos. Hoje eu e a Célia fomos fazer uma visita, né, amor, para um senhor. E foi muito interessante porque esse homem, alguns dias atrás, ele entrou para fazer uma cirurgia. A coisa foi se complicando. E ele foi colocado numa sala lá de paliativo, é isso mesmo? Paliativo. Deixado porque não tinha mais o que ser feito. A enfermeira do lado estava esperando a hora que ele ia morrer. E é interessante que uma das enfermeiras depois falou que ele deu uma melhorada, e a enfermeira ficou do lado olhando e falando assim, eu vou esperar ele dar o último suspiro. Aí o filho dele, conversando com o médico, discutiu com o médico, e o médico falou assim, não tem o que fazer, tem que ser feito. O filho dele pegou o celular e separou um hino, uma música, que chama Tu És Fiel, Senhor. Eu até poderia cantar se eu tivesse esse ministério aí, mas se eu fizer isso, acabou. Tudo que eu falei até agora, vocês vão esquecer. Mas colocou no ouvido do rapaz, Tu és fiel, Senhor. Quando começou a tocar Tu és fiel, a primeira coisa que aconteceu é que o olho dele abriu. A pulsação começou a retomar. As pessoas vieram e ficaram assim, assustadas de ver o que estava acontecendo. Depois que passou esse momento, o médico queria saber qual que era a música para ele gravar e colocar em todos os pacientes que ele tinha no hospital. Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste, dia após dia, Tu és fiel, Senhor. Você crê nisso, querido? Nosso Deus é um Deus fiel. Deus é um Deus fiel. Tudo é possível, tudo é movido na questão da oração. E é interessante, querido, na questão desses pequenos começos, desses recomeços, algo que você vai ver na Bíblia que não tem tempo para isso, não tem idade para isso. Por exemplo, a palavra do Senhor, quando vai falar sobre Moisés, diz que Deus começa a começar um ministério sobrenatural na vida de Moisés quando ele tinha 80 anos. E o homem vai se tornar assim um sanitarista, jurista, um dos maiores líderes que na humanidade já teve, alguém que conduziu mais de 2 milhões de pessoas. Mas o começo na vida dele ali, onde Deus começa a usar, é quando esse homem está com 80 anos. Ali foi o começo. Ali foi o começo. Pode alguém iniciar um reinado com 16 anos, reinar 52 anos em Israel? Pode, porque Uzias foi assim, porque foi um homem que dispôs o coração a buscar o Senhor. Quando a gente vai olhando os discípulos de Jesus, irmãos, a gente fica assim espantado de ver a caminhada deles.
Em especial, eu gosto muito de um texto que está em Atos 4, versículo de número 13, quando estão ali querendo conversar com eles, Pedro e João, diante ali dos sisudos senhores do Sinédrio, Atos 4, versículo 13, diz assim: ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eu acho interessante, amados, porque quando a gente olha para esses dois aqui, a gente vai vendo na Bíblia um começo, um pequeno começo. Jesus passa e chama esses homens, e eles começam a caminhar. E é interessante, amado, que a Bíblia diz aqui, né, que eles eram iletrados e incultos. A palavra iletrado em grego é agramato, e a palavra inculto em grego é idiotai. Como é que a gente traduziria a palavra idiotai para português? É isso que você pensou. Mas eles perceberam que aquele homem havia estado com Jesus. Pessoas que haviam começado. E é interessante, queridos, que Jesus não desistiu desses homens. Deus não desistiu deles. Caminharam ali, estiveram ali. A gente vai ver na palavra do Senhor a ressurreição do Senhor Jesus. A gente vai ver que aqueles homens estão ali, em momento nenhum o Senhor Jesus deixa esses homens. Porque a obra que Deus iniciou, Ele completa. Quer ver? Alguém aqui, queridos, isso acho que nunca aconteceu com você. Nunca. Começou um serviço na sua casa e não terminou? Dá um tchauzinho para mim. Quem que já fez e aconteceu isso? Dá um tchau. Você tinha pago antes. Já aconteceu? Você pagou antes e não terminou o serviço? Não. Já aconteceu não? Já aconteceu de alguém começar e falar, não, essa pintura eu vou fazer, começar e deixar tudo na mão? Mas deixa eu dizer um negócio para você. A Bíblia diz assim, lá em Filipenses: o Senhor é fiel para completar a boa obra que Ele começou em nós. Ou seja, Deus não começa algo na nossa vida e desiste. A obra que o Senhor começou, Ele vai terminar. Deus não deixa o serviço pela metade, a pintura pela metade, a construção lá solta, não. Deus começou, Ele é fiel para completar. E eu estou aqui para testemunhar isso, porque o meu pequeno começo foi aqui nessa igreja. Quando eu cheguei aqui e fui acolhido por essa igreja, esse acolhimento, esse investimento, e eu estou aqui para testemunhar isso. Para mostrar para você, querido, para testemunhar para você, que o Senhor, Ele é fiel, aquele que vai até Ele, de maneira nenhuma, Ele lança fora. E querido, nessa noite, a gente quer ter um tempo de oração em cima disso, aquilo que Deus começou. Talvez o seu pequeno começo vai ser hoje. Você vai anotar o seu pedido de oração, o seu objetivo, você vai começar a orar hoje por isso. Talvez o seu pequeno começo de intercessão vai ser hoje. Inicia. E é interessante, amado, voltando lá em Zacarias capítulo 4, a palavra diz assim, na pergunta que Zacarias faz, no verso 11, perguntei ao anjo, que são as duas oliveiras, a direita e a esquerda, e acrescentei, quem são os dois ramos, que estão ali juntos aos tubos de ouro e vertem azeite dourado? E ele me perguntou assim, você não sabe o que é isso? E eu respondi, não, meu senhor. Então ele disse, são os dois ungidos, que estão a serviço do Senhor sobre a terra. John Wesley, ele faz um comentário sobre esse texto aqui. Eu fiquei pensando, falei, quem são esses dois ungidos que Daniel está ministrando aqui? O Wesley trabalha desses dois ungidos. Ele fala sobre Jesus e fala sobre o Espírito Santo que foi derramado sobre as nossas vidas. O que Jesus está fazendo por nós nesse momento, amados? O que Jesus está fazendo? Vamos lá, um de cada vez. O que Jesus está fazendo? Ele está intercedendo por mim e por você. E o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo está movendo no nosso coração, porque o Senhor quer completar a obra que Ele iniciou. As minhas filhas
Quando elas eram pequenas, elas iam aprender a nadar, gostavam. E eu ia nas provas de natação. E lá os pais ficavam lá do outro lado da piscina, enquanto as crianças vinham nadando. A gente ficava lá na ponta, torcendo. Vem, vem, né? Tinha raia, batia a mão na raia, fazia isso, aquilo, um ou outro dava uma fundadinha, mas você estava lá, vem, torcendo, torcendo, torcendo. Deixa eu falar para você, o Espírito Santo é assim na nossa vida. Ele age em nós. E Jesus está do outro lado lá torcendo, falando assim, vem filho, não desiste de nadar. Vem que você vai chegar até aqui. Vem, nós vamos estar juntos. Eu vou estar com você, pode vir. Se nunca ninguém esperou o melhor de você ou de mim, querido, Jesus sempre esperou o melhor de você e de mim. Jesus está do outro lado dizendo, pode vir, pode chegar, vamos chegar até aqui o final. Ninguém despreze os pequenos começos. E eu creio, amado, que nessa noite você está aqui, porque o Senhor quer agir no seu coração, na sua vida. O Senhor quer tocar a sua vida, quer tomar você. Talvez você esteja desanimado, cansado, parece que as orações não são respondidas, isso, mas eu estou dizendo para você que Deus, Ele vai completar o que Ele terminou. Não esqueça disso, aguarde, né? Como numa construção, que às vezes o que você vê no começo são só alicerces, pequenos tijolos, mas Deus vai completar o que Ele começou. Deus vai completar o que Ele começou. Eu gostaria de convidar você a se colocar em pé nesse momento, meu querido, minha querida. Feche os seus olhos. Aleluia, Jesus. Feche os seus olhos. Toda a glória seja a Ti, Senhor. Oh Deus. O Senhor dá uma palavra a Zorobabel. Zorobabel não é por força, nem por poder ou violência, mas é pelo meu Espírito. É pelo meu Espírito. As abelhas, elas procuram lugares, plantas, que soltem o néctar. Elas vão em lugar, se você derramar o mel, elas vão ali, porque foi derramado o mel ali. E o Espírito Santo tem derramado uma unção sobre nós nesse momento aqui sobre a igreja. E eu quero desafiar você nessa tarde a chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu quero caminhar contigo a cada dia. Eu não quero desistir, Senhor, daquilo que tem começado, que a boa obra que o Senhor começou na minha vida. Eu não quero deixar de lado, não. Mas essa noite eu ouvi uma palavra profética, diga isso ao Senhor, te chamando para Ele, para junto dEle, para você não desprezar o início da tua caminhada, porque o Senhor é fiel para te sustentar até o final, dia após dia. Deixe o Espírito Santo mover o seu coração, deixe o Espírito Santo mover a sua vida. Aquelas pessoas que parece que são impossíveis de você alcançar, você sonha em ver essas pessoas com Jesus, essas pessoas vão ser alcançadas, e talvez o pequeno começo vai ser essa noite, a sua oração, a sua intercessão. E se você, como um passo de fé, querido, gostaria de chegar até o altar do Senhor, dizendo para Deus, Senhor, esse é o meu pequeno começo, esse é o meu começo, o meu recomeço, minha caminhada, minha vida. Para Deus não interessa de onde você veio, mas interessa para onde você vai. Eu vim aqui um dia justamente por isso. E o Senhor Jesus está nesse lugar, meu amado. Se você gostaria de fazer isso, eu quero fazer um apelo para que você possa chegar aqui nesse altar. Chega diante do Senhor e diga, Senhor, eu quero dar o primeiro passo. Eu quero iniciar, Senhor, nesse momento. Eu quero recomeçar, Senhor. Eu quero começar, Deus. O Senhor já vai começar a trazer muitos nomes na sua mente, muitas vidas. Essa noite é noite de milagre.
Aleluia, Jesus. Ô Senhor, Pai, assim como o Senhor deste visão, Pai, para Zacarias, dá visão aqui nessa hora, Senhor. Abre a nossa visão espiritual, Senhor, abre a nossa visão espiritual. Pai amado, vai mostrando, Senhor, aqui o teu candelabro, Senhor, essa lâmpada acesa, Senhor. Ó Deus, essa unção, esse óleo que vinha do Pai, ó Senhor amado, que nesse momento possa estar ungindo vidas, tocando vidas, Pai. Senhor, mantenha essa chama acesa, não a deixe apagar, Senhor. Venha Deus derramar o teu óleo fresco sobre nós, Pai, nessa tarde, nessa noite. Toda a glória te damos, Jesus. 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 Tua palavra fala de José, Senhor, que José era um ramo frutífero, Senhor, e que através de José, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que Israel continuaria, o Senhor agiu a partir da vida dele. Eu quero clamar, Pai, que aqui nessa tarde, Senhor amado, que nessa noite, vidas, Senhor, que estão aqui, possam ser instrumentos de restauração, Deus, aonde forem, nas suas casas, nas suas famílias, aonde estiverem, Senhor, instrumentos de restauração, instrumentos de bênção, Pai. Ô querido, você que está aqui no altar, eu quero desafiar você a abrir os seus lábios diante de Jesus e dizer: Jesus, aqui é o meu começo, meu recomeço, minha retomada de vida, de comunhão, de oração. Diga: Jesus, eu estou aqui porque eu preciso de Ti. Se eu fosse resumir tudo, querido, que eu estou pregando aqui, é que quando nós chegamos diante de Jesus, falamos: Jesus, nós precisamos de Ti. Uma nova estrada o Senhor abre. Aquela linha que pode ter sido cortada com uma tesoura, o Senhor é aquele que restaura essa linha. O Senhor é aquele que faz novas todas as coisas. Eu quero pedir ao ministério de intercessão aqui, você que está no altar, continue aqui em oração. Eu vou pedir para o ministério de intercessão começar a tocar as vidas aqui, começar a abençoar essas vidas. E você que está nesse altar, vai clamando: Senhor, faz tua obra em mim. Move, Pai, o teu sobrenatural em mim. Move, Espírito de Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Move, Espírito Santo de Deus. Vai movendo o Espírito Santo de Deus. Pode ir tocando as vidas, pode ir orando. Vai movendo o Espírito Santo de Deus. Você que tem esse ministério, meu amado, vamos orar aqui, clamar aqui. Pai, Senhor, aqui o teu querer, Pai. Faz aqui a tua obra. Enquanto o louvor vai adorar o Senhor, continue aí onde você está, buscando a face do Senhor, a presença do Senhor. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A Ti eu vou clamar,
pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor
a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços. Se você já recebeu a oração, pode voltar para o seu lugar. Se você não recebeu ainda, pode chegar aqui à direita, naquele cantinho ali. Nós vamos continuar, nós vamos orar por você, tá? Você que veio receber a oração e não recebeu, pode chegar ali naquele cantinho, nós vamos orar por você. Mas eu gostaria ainda de fazer um outro momento de oração. Coloque a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado. Coloque a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado. Aleluia, Senhor. Comece a orar por essa vida, como você oraria por você. Que a Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros, para que haja cura. E nesse momento de oração, você vai começar a orar nesse sentido. Fala: Senhor, ministra aqui a tua cura física, emocional, espiritual, na casa, na família. Abre os olhos espirituais, dá visão. Pode ir orando, intercedendo. Fala: Senhor, faz aqui a tua obra. Ministra aqui, Senhor. Restaura os sonhos, restaura a visão, restaura, Deus, a caminhada aqui, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Oh Deus, Senhor Jesus, que as nossas mãos sejam as tuas mãos, enquanto tocamos vidas. Que o Senhor toque as nossas vidas agora, Jesus. Que o Senhor vai tocando nesse momento os nossos familiares, Pai, aonde eles estiverem, Senhor, que vão sendo alcançados pelo Senhor, que vão sendo tocados pelo Senhor, que vão sendo fortalecidos pelo Senhor. Que o teu milagre aconteça em cada vida, sobre cada vida. Diga: Senhor, move no teu sobrenatural aqui. Age, Deus, de maneira sobrenatural. Aleluia, Senhor. Toda a glória te damos, Pai. Aleluia, Jesus. Se você já orou, querido, eu quero desafiar você a estender a sua mão na direção da sua casa. Estenda a sua mão na direção da sua casa. Se localiza aqui onde você está. Estenda a sua mão na direção da sua casa, da sua família. Pode estender a sua mão nessa direção. E você que estendeu a sua mão, amado, nós vamos orar juntos. Eu vou orar e você vai repetir em voz alta, que nós estamos aqui profetizando, nós estamos aqui ministrando. Você que estendeu a sua mão, repita comigo bem forte: Senhor Jesus, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Por isso, na nossa casa não há espaço para Satanás, para as obras da carne, para o inimigo. Nós rejeitamos toda obra das trevas,
em nome de Jesus, e profetizamos a tua bênção, vida nova. A minha casa, repita comigo, a minha casa é casa de bênção, é lugar de adoradores. Os teus milagres acontecem ali, as tuas curas acontecem ali, porque o Senhor está comigo. Eu e a minha casa servimos ao Senhor Jesus. Aleluia, aplaude o Senhor. Toda glória a ti, Deus, todo louvor a ti, Senhor.